E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato e nesse vídeo eu vou testar o ChatGPT o1. Então eu vou testar ele com raciocínio, eu vou testar ele com piada, eu vou testar ele para fazer um jogo completo, tá? Então vai ser um negócio bem bacana. Fiquem até o final, lembrando que se vocês gostarem de conteúdos de inteligência artificial, já curte aqui esse vídeo, já me segue, ativa o sininho para você ficar sabendo aí tudo antes de todo mundo. Eu acho que eu fui talvez o primeiro brasileiro a postar um vídeo sobre o GPT ou One ontem, vou deixar até aqui em cima, porque esse é um vídeo que foi um pouco mais teórico. Eu fiquei mostrando para vocês ali a página lá da OpenAI, falando sobre esse novo modelo, o OpenAI O1 e tudo mais. Só que a gente não conseguiu testar porque ontem não estava disponível para mim. Eu achei que fosse demorar, mas para alegria de todos, já tenho acesso aqui ao O1 Preview, que é o maior de todos, e o O1 Mini, que ele é mais rápido e ali você tem mais mensagens nele. Pelo que eu lembro, o Mini são 50 mensagens por semana, o O1 Preview são 30. E aí muita gente ficou, ah, Danilo, mas pô, pouca mensagem e tal. É aquela velha lógica, né, pessoal? A gente não vai usar uma marreta para matar uma barata. Eles são modelos com raciocínio muito mais avançado que devem gastar um poder computacional grande ali da OpenAI. Então, o ideal é você realmente administrar para usá-los para uma tarefa complexa. Eles mesmos colocaram lá no blog que provavelmente o GPT-4o convencional vai ser capaz de resolver a maior parte dos problemas do seu dia a dia. Você não vai usar um modelo poderoso como esse para mandar um e-mail. Você vai usar para analisar um código que você está tendo dificuldade, para criar um código, né, como que eu vou fazer aqui, ou algum tipo de raciocínio que o GPT convencional não está conseguindo fazer, e você precisa que ele faça ali com mais cautela para te dar uma resposta, talvez uma mentoria de negócios ali mais elaborada, diferentemente do chat GPT, analisar dados ali bem complexos, cálculos matemáticos complexos. Aí para isso você vai usar o, o O1 Preview ou Mini, tá? Então essa que seria a lógica. Óbvio assim que conforme a tecnologia avança, tudo vai ficando mais barato, provavelmente no futuro vai ser o padrão. A gente vai falar que ele vai escolher quando ele deve raciocinar ou quando ele já consegue responder de primeira. E inclusive essa mudança de nome mostra que aparentemente a gente não vai ver um GPT-5, né? Aparentemente a OpenAI está querendo mudar essa nomenclatura para a partir de agora começar tudo do zero. E eu acho que também até para quebrar esse paradigma de porque o GPT-3, GPT-4 eles foram meio que aumentando, né, a base de treino do modelo, a complexidade do modelo, só que agora não necessariamente, né, no GPT-5, ele necessariamente teria uma base de conhecimentos maior ainda. O Sam Altman vem falando há muito tempo que a ideia era ele ser mais inteligente. E mais inteligente não necessariamente significa ser treinado com mais dados, né, gastar mais dinheiro e tudo mais. Seria aí talvez uma mudança na forma de raciocínio. E é aqui que foi um dos pontos do GPT ou One. Porque o que que acontece? No GPT-4o, quando ele errava, o que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ficar analisando a resposta dele e falando, olha, tá errada tal coisa, refaça e tal. Então a OpenAI, de certa forma, eu creio que ela chegou nessa conclusão da abordagem que eu já falei para vocês várias vezes até no podcast. Para quem não conhece, tem um podcast chamado Papo de IA, né, que eu trago notícias de inteligência artificial, que é uma abordagem chamada multi-agentes, que ao invés de você tentar fazer uma IA só resolver tudo 100%, que ela tem mais chances de errar, porque tem a questão do contexto, a complexidade das instruções e tudo mais, você ter várias IAs que atuam na mesma tarefa, cada uma especializada em uma coisa só. Então vocês vão ver aqui quando eu falar com o GPT ou o OnePreview, que ele raciocina. E quando ele raciocina, às vezes ele coloca ali exatamente qual foi a cadeia de raciocínio dele. Então simula como se fosse a nossa interação com ele. Então a gente precisa ter muito menos interações para ter um bom resultado. E provavelmente ele vai se corrigir no meio do caminho se ele fizer alguma besteira. Então a gente vai olhar tudo isso aqui. E para quem não sabe, eu tenho uma escola de inteligência artificial online chamada Profissionais do Futuro. Você paga uma mensalidade de R$ 79,90, pode cancelar quando quiser, o valor de uma pizza por mês, e você tem acesso a mais de 60 aulas, mais de 50 horas de conteúdo, curso de chat GPT. Já vou colocar uma aula lá do GPT O1 também. Enfim, tudo para você aprender a ser um profissional que usa essas ferramentas para se beneficiar da inteligência artificial e não ser substituído por ela. Tem grupo de WhatsApp também, que eu coloco notícias lá também, falo com os alunos. Então, é um grande ambiente, um grande ecossistema, uma comunidade de fato para você ficar sempre capacitado aí na inteligência artificial. Então, conheça no link aqui da descrição desse vídeo. Bom, então, primeiro, vocês sabem que o codinome desse projeto da OpenAI era Strawberry, projeto de raciocínio. E por que isso? Justamente porque o ChatGPT convencional tinha dificuldades para dizer quantos R's tinham a palavra strawberry, que é morango. Vocês podem notar que são três, ó. Um, dois, três. Agora, se eu abrir aqui o GPT-4o e perguntar quantos R tem a palavra strawberry, ele provavelmente vai errar. Ó, duas letras R. Por que isso acontece? Porque o ChatGPT
normalmente divide as palavras em tokens, e essa palavra especificamente, assim como deve haver outras, ele tem dificuldade ali para fazer a contagem depois que a palavra foi dividida. Então, aqui a gente abriu o GPT ou Preview e eu vou perguntar quantos R tem na palavra strawberry. E vamos ver se ele vai acertar. Ó, ele está pensando, analisando. A palavra strawberry contém 3 letras R. Então, tivemos um acerto do GPT ou One Preview aqui nessa questão que o chat GPT antigamente errava, tá? Então, isso aqui foi um negócio bem bacana. Agora, beleza, isso daí é um teste muito básico. Eu queria testar uma coisa que sempre foi uma falha do chat GPT muito grosseira, que é comédia, humor, tá? E eu testei e na minha opinião, foi sensacional, foi assustador, tá? Então, eu vou trazer a conversa que eu tive com ele para vocês. Eu falei aqui para ele, para não estragar, né? Eu aumentei aqui para vocês não verem, ó. Cria uma piada sarcástica sobre inteligência artificial e programadores. Aí ele fez o raciocínio, começou por 4 segundos, a gente já olha. Os programadores estão preocupados que a inteligência artificial vai roubar seus empregos? Não se preocupem, a IA ainda não consegue entender aqueles comentários no código como to do, arrumar isso depois. Cara, eu ri quando eu li isso daí, porque isso é muito programador mesmo, né? O to do ainda é tudo junto, né? Todo, né? Nem to do, arrumar isso depois. Cara, foi bem sarcástico. Ela era uma piada engraçada, eu ri pelo menos, tá? Não sei se vocês riram também. E ela usou o sarcasmo, né? Fazendo essa brincadeira que programador costuma programar ali de forma bagunçada e que a IA não vai substituir. Não é porque ela é muito boa, mas é porque os caras fazem tanta besteira que ela não conseguiria entender uma besteira que eles fizeram. Cara, essa piada aqui eu achei sensacional, tá? Aí eu resolvi fazer um teste mais complexo ainda. Agora cria uma piada com a mesma temática, tá? De AI programadores, mas tipo aquelas de tiozão com algum trocadilho fonético, como que fala: o que acontece quando o engenheiro olhou o espelho? Aí a resposta, o engenheiro se viu, né? Se viu. Eu dei esse exemplo aí pra ele que tem essa piada. Aí ele fez essa piada aqui. O que a inteligência artificial foi fazer na aula de dança? Aprender algum ritmo, algoritmo. Cara, foi muito boa. Ó, tinha dado um erro aqui, deixa eu ver. Olha, vai gerar outra? Vamos ver o que ele vai fazer. Buscando jovialidade. Caramba, eu apertei ali, eu achei que era só pra gente testar mais uma, mas vamos ver em tempo real aqui qual vai ser a outra que ele vai gerar. Relacionando conceitos, pensando em trocadilhos, buscando conexões lógicas. Ele ainda fica fazendo essas gracinhas aqui no texto, né? Rindo com respeito, ele coloca aqui às vezes. Tá aí, ó, tá pensando bastante. Vamos ver se a piada vai ser boa. Aí, ó. O que acontece quando a inteligência artificial começa a dançar? Ela mostra seu algoritmo, né? Mesma coisa. Tá aí, ó. É porque, na verdade, ele fez a mesma piada. Eu vou tentar fazer isso de novo. Vou dizer assim, ótima piada. Agora pense em outra. Pronto, vamos ver agora. Porque isso aqui ele considerou como se fossem duas respostas para a mesma pergunta. Então ele deve ter sido influenciado. Agora vamos ver aqui se ele consegue pensar numa diferente. Tá? Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Qual a comida favorita de inteligência artificial? Os famosos bites de frango. Legal também, só que ela pega um pouco o americano, né? Porque aqui no Brasil a gente não fala bite, é mordida, né? Como se fosse pedaços de frango, entendeu? Então ele usou aqui um pouco um termo americanizado, mas legal, legal. Não tá ruim, não. Não tá que nem aquelas coisas que a gente perguntava pro GPT-4o, ele falava uma coisa completamente sem nexo, tá? Ele falava um negócio ali, que uma piada que não existia. Então, na minha opinião, passou no teste da piada. Agora a gente vai pro teste mais complexo de todos, que era para criar um jogo. Eu já tinha criado no passado um jogo com inteligência artificial aqui no GPT, que eu chamei ele de Running Ninja, né? Então ele criou código, criou as imagens, criou tudo. Só que como eu tenho um pouquinho de noção de programação, eu tive que fazer muita edição no código. Então eu mesmo que tive que ir lá no código e gerar os sprites, eu tive que abrir o Photoshop, cortar as imagens para poder fazer o personagem se mexendo, eu tive que ajustar várias coisas no código manualmente porque eu tinha um pouco de noção. Só que agora eu queria testar se seria possível de criar um jogo sem eu mexer em praticamente nada do código, só conversando com ele. Então, eu pedi aqui para ele, ó, cria um jogo de plataforma para rodar em web, em HTML, CSS, JavaScript. Então, eu só coloquei isso, né, porque o jogo precisa rodar em algum lugar, tá? Se eu só dissesse rode um jogo, ele vai com certeza me responder perguntando ali e eu vou gastar uma mensagem preciosa. Então, é só para não gastar essa mensagem, tá? Mas se você não soubesse, ele provavelmente te perguntaria e te diria ali qual é o melhor tipo de código para rodar. Mas nesse caso é porque vai simplificar, vai ser uma página só de código. Muitas vezes esses códigos, esses projetos têm várias páginas, você tem que organizar numa pasta, subir no servidor e tudo mais. E aí, nesse caso, eu queria ter só uma página de código só. Então, eu pedi para ele colocar tudo lá. Interativo, todo o código no mesmo arquivo.
O jogo deve ser na plataforma side-scrolling, né, que é aquele que vai andando lateralmente. Os personagens devem ser feitos em SVG para eles terem uma aparência minimamente atrativa. SVG é só um tipo de vetor, né? Eu estou só colocando algumas coisas para facilitar a criação do jogo rápido aqui para vocês, tá? Mas isso aqui é noção muito básica, assim. O jogo deve ser de um índio que vai correndo lateralmente, pulando em plataformas flutuantes com uma floresta ao fundo. Ele deve desviar ou matar lenhadores que vêm com tochas na mão como se quisessem atear fogo na floresta. O índio tem um arco e flecha, e se eu apertar o espaço ele deve pular, se eu apertar F ele deve disparar flecha, né? Deixa eu ver com X aqui. Em linha reta, nossa, eu repeti, com X. Tá. Enfim, atingiu o lenhador, ele morre e ganhamos pontos. Se o índio não conseguir acertar o lenhador, passa direto. Os lenhadores podem pular também para tentar se desviar. Caramba, eu escrevi flecha certo aqui, depois escrevi 3 errado, enfim. Mas eles não atacam o índio, embora se o índio encostar neles ele morre. Olha essa explicação canalha, né? É horrível, ridícula, mas vamos ver o que ele fez. Então, ele colocou aqui, jogo completo em HTML, CSS, JavaScript, e me deu esse código aqui. E aí eu salvei todas as versões do código conforme eu fui fazendo as iterações. Então esse foi o primeiro, foi o índio HTML. Então quando eu joguei aqui, o jogo era isso aqui, tá? Então se eu apertar barra ele pula, ou ele morre. Se eu apertar F, ele atira essas coisinhas aqui. E ele tentou colocar alguma imagem aqui no jogo que aqui em cima não está aparecendo, tá? Mas ok, já está um negócio ali funcional. Aí eu iterei de novo. Eu vim aqui com ele e pedi. Iterar, né, é tentar novamente, é fazer uma nova tentativa, de certa forma, simplificando. Preciso que o cenário e o índio se movam automaticamente no horizontal, que o jogo seja um pouco mais lento no geral, que eu possa controlar o índio com as setas. Preciso que você desenhe os personagens com SVG. O índio precisa ter uma aparência de índio com arco, o lenhador precisa ter uma tocha, precisa ter uma floresta ao fundo, pode ser estilo 8 bits, que é aquele estilo bem de jogo antigo mesmo. Ele me deu esse segundo código, que aí virou o índio V1, o índio V2, na verdade, né? Então, vamos jogar aqui. O índio V2 deu esse erro. Aí eu tive que voltar lá no chat GPT. Aí eu voltei no chat GPT e só falei, deu erro, só parece um fundo verde com um retângulo azul e tá aqui o código aqui para ele ver de novo, né? Não sei se facilitaria de alguma forma ou se ele já viria no contexto. Mas ó, olha o raciocínio dele, tá? Estou imaginando um jogo lateral, pensando nas possibilidades, desenvolvendo o cenário, mapeando o cenário índio, contextualizando, ó. Essa é a divisão que ele faz, é como se fosse um agente de IA que está raciocinando, dividindo em tarefas ali o prompt que eu pedi para poder facilitar o raciocínio do chat GPT. Então ele manda isso num contexto também, tá? Então beleza, aí ele falou que as imagens foram feitas de um jeito XYZ e me mandou outro código que eu chamei de V3, tá? Então a gente pegou aqui o V3 e vamos ver o que aconteceu com o V3. E agora sim, o nosso índio parece que tem um arco e flecha ali, né? Um negocinho canalha na mão dele ali, né? Parece um Lzinho, né? Mas tá aí, ó, galera, o negócio já ficou mais bonitinho, tá vendo? E aí os lenhadores vêm, eles pulam, e eles estão com uma tochazinha na mão. Ó que bacana, tá? Então o jogo já ficou melhor. Aí eu vim e não contente, eu quis melhorar ainda mais o jogo. Aí eu vim aqui e pedi para ele. Muito bom, agora implemente as seguintes melhorias. O jogo deve rodar em tela cheia, o personagem, os lenhadores devem ser capazes de pulos mais altos, inclusive subir nas plataformas. O jogo deve ter uma tela inicial com um desenho grande, mas simplificado de um índio de 8 bits, segurando um arco e flecha em frente a uma floresta. Aí geramos a versão V4, que começa com isso aqui, ó, protetor da floresta. Eu clico aqui e temos agora o índio pula mais alto, tá? Ele atira também nos personagens, ele atira tanto no F quanto na tecla, na seta de baixo, e tá aqui. Beleza, ficou legal, só que ainda tava, tipo, pô, muito cenário lá em cima que eu não conseguia subir, né? Porque ele pula muito baixo, né? E ficou muito pequenininho os personagens. Aí eu vim aqui e pedi este ajuste aqui. O salto ainda não está na altura desejada, dobre a altura do salto, o índio não está mais atirando e nem os lenhadores, corrija isso, tá? Então, na verdade, eu acho que foi quando eu tinha feito a V5, tá? Que ele chegou a me dar o código, só que deu alguma travada. Ó, que eles ficaram maiores. Ah, ele parou de atirar no F, tá? Ele só tá atirando no para baixo, só que eu fui descobrir isso depois. Mas enfim, ó, no F ele não estava atirando, e aí eu falei que os lenhadores não estão atirando também e pedi para ele corrigir. E aí foi essa correção que eu pedi para ele fazer agora. Tá, beleza. Aí foi isso que eu coloquei. O salto ainda não está na altura desejada, dobra a altura do salto, que ele estava pulando baixinho, e o índio não está mais atirando nem os lenhadores. Corrija isso. Eu tava uma versão atrasada, tá? Que aí ele fez essa versão 6 aqui. Então vamos testar aqui a versão 6. Ó, agora sim. Tá vendo? Ó, ele pula muito alto, ó. Eles estavam indo lá no infinito, ó, tá vendo? Aí eu peguei e pedi mais uma alteração. Então eu vim aqui com ele. E de novo, tá, pessoal? Isso pode parecer longo, mas toda essa minha conversa com ele, até o final do jogo, durou tipo 40 minutos, meia hora, tá? E só batendo papo, não mexi nesse código praticamente em nenhum momento. Então tá aqui, ó. Aí o salto é sempre muito alto, quero que seja sensível a quando o tempo pressiona a tecla. E me disse, o índio e os lenhadores não estão atirando. Aí ele fez a versão 7. Então vamos ver aqui o índio V7. Ó, agora, ó, tá vendo? Se eu apertar um pouquinho ele pula baixo, se eu apertar mais alto ele pula mais alto. E aí os lenhadores estão atirando em mim também. Eu posso andar para um lado e para o outro se eu quiser, tá vendo? Beleza, morri, ó. Foi atingido, ele mostra pontuação, bacana.
Aí eu quis melhorar o jogo ainda mais, tá? Então ele fez aqui esse código do V7. Aí eu pedi para ele em seguida para ele fazer. Cadê? Ah, aqui ó. Os tiros do lineador devem ser amarelos, deve atirar com menos frequência. Coloca um delay entre cada tiro do índio para ele não poder atirar tão rápido, né? Porque se eu ficasse ali embaixo metralhando, os lineadores nem chegavam em mim, né? Então, ó, aí já tá tirando um pouco mais de dificuldade, tá vendo? E aí, ó, os lenhadores, ó, estão atirando de vez em quando, ó, vem um amarelinho ali e me acerta. Beleza. Aí vamos ver o que mais eu pedi pra ele. Aí eu falei pra ele, quero que você selecione algum site. Aí pronto. Pra mim o jogo tava mais ou menos pronto. Agora eu resolvi ir além. Isso nem era o meu plano inicial. Meu plano inicial era que o jogo ficasse assim mesmo. Só que eu pensei, pô, eu quero botar o bonequinho, eu quero botar o cenário. E pra quem não conhece, você tem que ter essas imagens no teu computador, né? Ou no servidor que o jogo tá hospedado. Só que se eu não quero ter essas imagens no meu computador, eu tenho que achar algum site que tenha, e aí lá no código onde teria o lugar que ele vai lá e coloca o link da pasta das imagens, eu coloco o link, por exemplo, do site, tá? Então eu falei, eu quero que você selecione algum site conhecido, que tenha recursos visuais de jogos na nuvem, como sprite para os personagens. Sprite é o bonequinho, tá? A flecha, uma imagem da floresta ao fundo, com árvores, e colocar para o jogo ficar mais atrativo visualmente. Isso aqui foi um pedido muito complexo para ele, tá? E aí ele analisou e falou assim, ele tinha respondido assim, claro. Aí ele começou a responder dizendo assim, vou sugerir alguns sites. Eu falei, não, quero que você use um site e já me dê o código pronto. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou e me deu esse código, falou que usava esse jogo, esse site openart.org, e aí ele me deu alguns links aqui, ó. Tá vendo? Tem até o comentário aqui, ó. Substitua por um sprite de índio apropriado, substitua por um sprite de lineador. Essa foi a única coisa que eu mexi no código, porque eu me liguei que eu fiz um pedido para ele que não dá para ele resolver, porque ele não tem acesso à internet ainda no O1. Então ele não sabe exatamente que esse site e que exatamente esse arquivo aqui existe nesse site, tá? Então, se eu quisesse fazer isso, tinha que fazer eu mesmo. Então, o que eu fiz basicamente foi eu acessei esse site e eu basicamente encontrei lá dentro algumas fotos ali de personagens que eu resolvi usar, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu basicamente entrei no site, achei, aí eu clicava com o botão direito no mouse lá da imagem e ó, aí por exemplo tinha essa imagem aqui, tá vendo? Tá vendo? Aí eu só coloquei o link dessa imagem no lugar aqui dos links que ele colocou. Foi basicamente essa que foi a única coisa que eu mexi no site, foi colocar os links certos para que os bonequinhos pudessem se ter uma aparência, né? Aí ele me deu esse código aqui, então a gente estava em qual versão? A gente estava na versão 8, aí a gente veio para a versão 9. Aí aqui na V9, essa aqui é a página inicial, deu erro, porque ele provavelmente não achou alguma foto para colocar aqui, mas o jogo, ó, já funcionou, meu bonequinho tá aqui, e o sprite que eu tinha usado era esse horrível aqui, né? Eu peguei um que não tinha fundo transparente, eu peguei um tipo de um goblinzinho, que era um GIF na verdade, ó. Então, eu tô atirando aqui, só que não tá aparecendo o tiro, tá vendo? Ó, de vez em quando sai uma flecha, nada a ver, sabe? Aí eu falei, pô, não vai funcionar eu fazer isso com esse tipo de imagem. Aí eu peguei, voltei lá com ele e coloquei para ele aqui, ó, remova do código a necessidade de imagem para os tiros, tanto da flecha quanto do caçador, e coloque na tela inicial a mesma imagem de fundo, né? Aí eu dei o código aqui de novo, aí ele pegou e me deu a versão 10. De novo, pessoal, tudo interação com texto, tá? E ainda assim, não deu certo a imagem inicial, mas resolveu pelo menos aqui, ó. Eu mudei o personagemzinho dos lenhadores, ó. Eu peguei um bonequinho viking ali aleatório. E olha que legal, tá vendo? O bonequinho tá aí, o viking. Eles me atiram aí. Se eu ficar parado, ele pode me acertar, tá vendo? Então já ficou com uma aparência mais legal. Aí, eu cheguei aqui com ele, me deu esse código, né? Que foi a versão 10. Aí eu escrevi para ele, só a tela inicial continua errado, o resto está certo. A tela inicial aparece apenas tudo azul claro, ajuste para aparecer o fundo, o índio centralizado, com o título acima o protetor da floresta, abaixo o texto piscando, aperte qualquer tecla para iniciar. Aí ele me gerou a versão 11, que foi a penúltima versão, e tá aqui, ó, tela inicial, índio, tudo que eu pedi exatamente igual. Eu clico e aí ele começa a jogar o joguinho. E aí eu cometi um erro porque a letra ficou branca, então não aparecia no fundo. E a última iteração que eu fiz para finalizar esse jogo aqui foi uma última alteração. Coloque o título em negrito e com contorno preto nas letras, e ele gerou a versão 12. Tá? E tá aqui a versão 12, ó. Título negrito, fundo preto ao redor das letras, um contorno para poder visualizar melhor. E agora tem meu joguinho aqui, criado em 40 minutos, tá? Ó, que eu posso ir para frente, posso ir para trás, posso pular, acertar aqui os personagens. E se eu subir esse arquivo aqui num servidor HTML, creio que qualquer pessoa consiga jogar. Tá? Vou até testar, subir aqui em algum site meu que vocês também entrar aqui e jogar esse jogo online, tá? Embora ele é um jogo muito fácil, né? Porque se eu ficar aqui embaixo só apertando 1000 vezes o tiro,
Eu não perco nunca, né? Eu fico só aqui. Eu poderia incrementar a dificuldade do jogo um pouquinho, né? Dizendo que ele só pode atirar uma flecha a cada X segundos, entendeu? Que botar os lenhadores para eles atirarem com mais frequência para eu ter que ficar desviando, enfim. Mas é tudo uma questão só de eu ficar conversando, pessoal, de eu ficar pedindo para ele coisas novas e ele vai ajustando. E outra, né? Aqui eu usei imagem da internet. Se eu fosse lá no Midjourney e criasse, apagasse o fundo, criasse os personagens, dá para fazer um negócio muito mais bonito aqui. Entendeu? Colocasse ali de fato o bonequinho animado, né? Enfim. Então, pessoal, na minha humilde opinião, o ChatGPT, esse novo preview, passou tranquilamente aí no teste do raciocínio, no teste dos jogos, ele realmente é um negócio complexo. É assim, você continua usando no teu dia a dia o GPT-4o para a maioria das coisas. Mas se de vez em quando você precisar de um raciocínio mais complexo, ou então você está tentando fazer um código não funciona de jeito nenhum, você pediu para ele analisar os dados ali de uma empresa e a análise está errada e tal, aí você vem aqui no preview. O preview é o maiorzão e o mini é o menor, né? Que você tem mais mensagens. E outro detalhe, tá? Se eu não me engano, o mini é melhor para código do que o preview. Então, talvez se eu tivesse feito esse jogo inteiro no mini, eu teria conseguido fazer ele mais rápido, com menos iterações ainda, tá? Lembrando que foi 40 minutos para chegar nesse tempo, nesse resultado aqui. Talvez com o mini pudesse ter acontecido em 30, né? Em 25, sei lá, eu poderia ter acertado as coisas mais rápido e eu ter feito menos, ter tido menos necessidade de ficar solucionando. Então, mais uma vez, lembrem de conhecer minha comunidade, no link que vai estar na descrição desse vídeo. Curte, comenta para fortalecer aqui o canal, ativa o sininho, me segue, compartilha com todo mundo e vamos ensinar a inteligência artificial para mais gente, trazer isso aí mais para o nosso dia a dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.